Ela ainda guarda a última roupa que a mãe vestiu, como se o cheiro pudesse trazer de volta uma mulher que saiu de casa para comprar uma cerveja e nunca mais voltou. Meu mundo acabou. A minha mãe era tudo que eu tinha. Eles destruíram a minha vida, não só minha vida, a vida de toda a minha família. Naquela noite, Mislene Ferreira dos Santos foi atingida por 4 disparos. A filha estava dormindo quando recebeu a ligação. Eu estava dormindo e meu irmão me ligou falando bem assim que tinha dado um monte de tiro e atingiu a minha mãe. Minha mãe está caída aqui no chão. Eu entrei em choque, de camisola eu tava, de camisola eu vim. E entrei naquele desespero, né? Vi minha mãe caída, minha mãe ainda respirando, com vida. A família conseguiu colocar Mislene em um carro e levá-la para a UPA. Ela foi atendida imediatamente e por alguns instantes a filha acreditou que a mãe sobreviveria. Eu entrego eles na mão de Deus e eu quero que ele pague, né? Eles paguem o que eles fizeram, né? Ainda mais com pessoas inocentes. Aqui no bairro das Laranjeiras, a Mislene era conhecida carinhosamente como Concon. Ela, praticamente nascida e criada nessa região e nessa casinha aqui, que ajudou a construir, morou e criou os 7 filhos. Quase todos eles ela enfrentou a realidade de ser uma mãe solo. As pessoas aqui na comunidade dizem que agora há um vazio nesse trecho, nessa região. Elas falam que sentem falta da Mislene aqui, sentada aqui na frente, nas cadeiras, sorrindo com as pessoas, lavando roupas naquele tanque ali, gritando os vizinhos. E hoje simplesmente está um buraco na comunidade. E a família completamente destruída. A casa continua, os 7 filhos também, mas a família precisou aprender a viver sem quem era o centro de tudo. É muito difícil, né? Tem dia que é sobre, como se fala, é sobrecarregado. Porque é um fardo muito grande, muito grande. Se fosse outra pessoa, já tinha desistido. E as crianças sentem a falta. A mais nova não teve nem tempo de construir memórias com a mãe. Mislene deixou uma bebê de, na época, 2 meses. Agora, a filha do meio, essa jovem de 21 anos, está cuidando de todas as crianças. Uma carga que chegou cedo demais. Eu falo que eu sou a segunda mãe dela, que a primeira mãe dela mora no céu. E quando a gente mostra a fotinha, ela aponta o dedinho. Parece que sabe, Deus mostra pra ela. Mislene não foi a única. Luiz Gustavo Prati Corvelo, segundo a polícia, foi morto porque era parecido com o verdadeiro alvo. Wagner, a terceira vítima, não tinha qualquer envolvimento com atividades ilícitas. Estava na distribuidora para assistir a um jogo de futebol. Luiz Gustavo era trabalhador, possuía família, estava no seu local de trabalho e foi morto simplesmente por possuir características físicas semelhantes ao alvo pretendido pela organização criminosa. Já com relação às vítimas no bairro Maringá, a Mislene era mãe de família, tinha ido na distribuidora para comprar uma cerveja. Ela foi atingida por 4 disparos de arma de fogo pelas costas. O Wagner também não possuía qualquer tipo de envolvimento com atividades ilícitas, era trabalhador e havia acabado de chegar na distribuidora para verificar o resultado do jogo que estava ocorrendo naquele dia e acabou sendo alvejado por um disparo de arma de fogo que atingiu seu abdômen. Ele foi socorrido e morreu 1 ou 2 dias depois após o crime. 3 pessoas, 3 vidas que não faziam parte da guerra, mas que foram atingidas por ela. Os únicos inocentes dessa história foram os que se foram e não os que estão lá dentro presos, pagando por algo que eles fizeram. Segundo a investigação, os ataques não foram aleatórios. Havia um alvo, um integrante de uma facção rival, e tinha uma organização por trás do plano. Gerou uma indisposição no grupo no dia ali, principalmente
entre o Gilson e entre o Paulo Sérgio com o José Ferreira. E além deles terem matado uma vítima inocente no bairro Maringá, 3 horas depois eles planejam um outro crime, vai até a distribuidora no bairro das Laranjeiras e executam mais 2 pessoas inocentes que não tinham qualquer tipo de envolvimento com atividades ilícitas. No primeiro ataque em Maringá, o verdadeiro alvo passou pela frente da distribuidora. Minutos depois, os criminosos chegaram. Segundo a polícia, João Pedro desceu do carro atirando. O alvo conseguiu se esconder. Luiz Gustavo não. Ele estava apenas trabalhando. Horas depois, outra distribuidora, agora em Laranjeiras. Novamente, tiros. Novamente, o alvo não foi atingido e outras 2 pessoas inocentes morreram. Foram 13 presos e a polícia diz ter conseguido reconstruir o papel atribuído a cada um. No topo, Pedro Cortes Falcão, o Pedrinho, apontado como mandante. Mesmo preso, segundo a investigação, continuava dando ordens. Ao lado dele, Wesley Magno Uchoa Braz, o Neném, apontado como uma das lideranças do tráfico em Chácara Parreiral. Mesmo preso, ele continuou dando as ordens para o tráfico de drogas do bairro Chácara Parreiral, junto com Wesley, e também a ordem para matar o seu desafeto, que ele não havia conseguido matar quando ele foi colocado em liberdade, e que até então era uma questão de honra matar esse indivíduo para ele retomar o controle total do tráfico de drogas do bairro Maringá. Abaixo deles estava o núcleo que organizava a operação. Paulo Sérgio Ferreira Costa, Gilson da Costa Silva, Yuri Andrius de Amorim Barcelos e José Roberto. A polícia diz que eles planejaram e organizaram a logística. O Paulo Sérgio, ele comandava o tráfico de drogas do bairro Chácara Parreiral na rua a mando do Wesley. O Paulo, ele é citado em vários depoimentos como sendo um indivíduo que organizou e planejou o homicídio junto com o Gilson, com o Yuri e com o José Roberto. Na linha de frente, os executores, João Pedro e Brendo Magalhães. Segundo a polícia, João Pedro dirigiu o carro usado em Maringá e foi responsável pelos últimos disparos contra a vítima. Brendo aparece nos circuitos e teria atuado como executor em Maringá e motorista em Laranjeiras. Outros 2 adolescentes também foram apontados pela investigação. Mas além de apontar quem teria mandado, planejado e executado os ataques, a investigação reuniu outros elementos. São cartas, pics, áudios, imagens de câmeras e documentos. E é essa parte da investigação que você vai ver na segunda parte da reportagem. A única prova que existe foi um depoimento de um córreo na sua 5ª versão, né, inclui ele no processo. A sorveteria, a empresa dele em Maringá, completou 20 anos no mês passado, nunca respondeu nenhum processo, nunca pisou numa delegacia. A defesa diz que Gilson está sendo acusado basicamente pela palavra de um córreo, mas a polícia diz ter reunido outros elementos. Em uma carta enviada da prisão por Pedro Cortes, uma frase chama a atenção dos investigadores. O Gilson realmente sempre me passou informação e sempre me ajudou no que ele pôde. A polícia interpreta a mensagem como uma evidência da relação entre os dois, mas há outro registro. Um Pix de R$1.000 enviado por Gilson a Paulo Sérgio. Segundo a polícia, a transferência é mais um elemento que ajuda a reconstruir a relação entre os investigados. A participação dele no crime específico. Ele comprou o veículo utilizado no crime, veículo Tucson, pela quantia de R$5.000. Ele forneceu munições para o cometimento do crime. Além disso, está comprovado na investigação que ele comprava drogas e armas para os traficantes, no caso João Pedro. Ele pagava combustível para os veículos utilizados pela organização criminosa. Ele também pagava advogados para os integrantes da organização criminosa presos e também efetuava transferências de Pix para traficantes. A defesa do Yuri respeita, né, o trabalho da Polícia Civil, da DHPP da Serra, o
trabalho por parte do Ministério Público, né? Porque ele já é réu. Porém, o Yuri, ele nega firmemente as acusações que são imputadas contra ele. No caso de Yuri, a polícia apresenta uma sequência de elementos. É urgente para nós dar um baque essa semana lá, jogar uns 4 pro alto. Para os investigadores, o áudio revela o planejamento de um ataque armado. Há ainda uma foto em que Yuri aparece posando com uma arma longa, mas é outra imagem que chamou a atenção da polícia. No dia do ataque, Yuri disse à esposa que estava trabalhando. A polícia foi até a empresa e conferiu o registro de ponto. O documento registra folga naquele dia. No dia do crime, o Yuri manda uma foto com o uniforme da empresa para a esposa, falando que estava trabalhando como uma maneira de arrumar um álibi caso ele fosse preso. E quando nós oficiamos a empresa e pegamos o registro de ponto do Yuri, nós verificamos que naquele dia ele estava de folga. Segundo a investigação, ele estava no local do ataque e monitorava a presença do alvo. Outro dos investigados é Vitor. Segundo a polícia, ele monitorou o alvo no dia do crime. Ele foi o responsável por ir até a Rua 9, no bairro Maringá, local em que os executores aguardavam a confirmação do alvo pretendido por eles na distribuidora, avisa que o alvo estava nas imediações da distribuidora, ocasião em que os executores vão até o local e acabam executando a pessoa errada. Vitor, o filho de Gilson, também é citado em conversas que, de acordo com a polícia, envolvem ameaças a testemunhas. A investigação também atribui funções específicas a outros envolvidos. José Roberto teria fornecido um dos homens para o ataque em Maringá. Em troca, de acordo com a polícia, receberia apoio para uma ação em Laranjeiras. João Pedro é apontado como quem dirigiu o carro em Maringá e participou diretamente da execução. E Brendo, de acordo com a polícia, aparece nos circuitos e foi identificado até mesmo pela voz. Ele foi reconhecido desde o início da investigação, principalmente pela voz dele, quando nós pegamos a imagem do interior da distribuidora, onde ele diz: caiu, confere, estraga. No bairro Maringá ele foi o executor e no bairro das Laranjeiras ele foi o responsável por dirigir o veículo utilizado no crime. Paulo Sérgio Ferreira Costa estaria sendo envolvido neste processo por conta de um depoimento interrogatório de um co-réu interessado que falou diversas vezes durante o inquérito policial e gradualmente entregava informações que apontavam determinadas direções que mitigavam a sua própria participação no fato delituoso. As defesas de Gilson, Vitor, Paulo Sérgio e Yuri negam as acusações e questionam a forma como as provas foram produzidas e interpretadas. As defesas dizem que novos elementos serão apresentados à Justiça. Mas para as famílias, nenhuma discussão sobre a investigação muda o que aconteceu. Uma mãe não voltou mais para casa. Um irmão foi morto porque, segundo a polícia, era apenas parecido com outra pessoa. E um homem que só queria assistir a um jogo de futebol também não volta mais. Muito triste quando a gente recebeu a notícia dos envolvidos, né? Porque acaba que foram muitas pessoas que já moraram em algum momento no bairro, que já fizeram parte do nosso convívio familiar em algum momento, sabe? A prisão dos investigados trouxe uma resposta que a família esperava, mas não devolve ninguém às famílias. Um ponto positivo para mostrar para todo mundo que o meu irmão ele não tinha envolvimento com nada. Na casa de Mislene, o silêncio ocupa os espaços que antes eram dela. A filha diz que as crianças choram pela mãe, que a menor aponta a fotografia sem entender por que aquela mulher não está mais ali e que ela precisou aprender a ser forte por ela e pelos irmãos pequenos. Tiraram uma mãe, uma mulher cheia de vida. Minha mãe tinha tudo. Minha mãe era uma mulher feliz.